Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz esteja com todos vós, povo lindo de Deus, seja bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Mas a Ravena tem uma mensagem aqui para deixar para vocês antes da gente iniciar. O que é, Ravena? O que é que você vai falar para o pessoal? Jesus é nosso pastor, Nosso Salvador, e ele está onde? no nosso coração. É, em nosso coração, não é isso? Glória a Deus. Agora nós vamos gravar o devocional. Obrigada pela sua mensagem, viu? Vai lá, gata. Vai lá, meu querido. E é isso, é assim nessa fé que nós iniciamos mais um devocional Caminho Diário. Uma palavra encontro, um novo eu. E aqui está minha sobrinhada, para a glória de Deus. Tem sido boca profética do Senhor aqui em nosso meio. Ela estava ali sentada e eu aqui indo gravar meu vídeo. E ela disse, titia, Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Sim, Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. E Ele mora no nosso coração. Olha que mensagem linda. Mas hoje nós vamos iniciar esse devocional já nesse ato profético e orando. Vou convidar você a, junto comigo, orar para mais um tempo de caminho diário. Amém? Feche os olhos só um instante e vamos orar. Senhor amado, poderoso Deus, louvado seja o teu santo nome. Em tua presença entramos nessa hora, glorificando e exaltando o Senhor, porque tu és Deus grande, poderoso, forte. Senhor, e em tudo te damos graça. Te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por mais uma oportunidade, te agradecemos porque tu és a nossa luz, o nosso caminho e o nosso Salvador. Obrigada, Pai, porque não merecemos, mas ainda assim o Senhor se manteve, ainda assim o Senhor tem feito muito por nós. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Pai, fala conosco de forma especial neste encontro. Assim, nós entregamos a direção em tuas mãos. Amém. Aleluia. Gente, livro do evangelista Marcos, capítulo 1. Capítulo 1. Nós vamos falar sobre a cura do endemoniado de Cafarnaum. Nós sabemos que os evangelhos eles são divididos por muitas passagens de Cristo. Então, assim, a gente sabe que o ministério de Cristo não foi só isso aqui que a Bíblia está dizendo. Foram anos de convivência ali com os apóstolos, não muitos anos, porque a gente sabe que o ministério começou e logo ali Jesus foi crucificado. Mas o tempo que ele viveu não se resume no que está aqui, gente. Foi muito mais. Jesus foi muito mais. Então, os evangelistas eles tentaram pegar pontos assim importantes, mas pontos assim que eles vieram à memória, escreveram, tiveram a oportunidade de escrever. Porque você imagina andar com Jesus, gente. A cada passo é um negócio novo, a cada passo é um ensinamento novo, a cada palavra que ele falou era uma coisa nova. Imagina se eles anotassem tudo, eles iam perder aquilo ali. Então, eu creio que através do Espírito Santo eles foram inspirados a escrever ali coisas que nos servem o suficiente para a gente crer em Jesus, para a gente viver milagre, para a gente verdadeiramente ter a oportunidade de ser salvo. Então, vamos à leitura? A partir do versículo 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com o espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és santo, o santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-se e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos, e eles obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Gente, eu quero pegar só um detalhe aqui nessa mensagem. A gente tiraria um sermão gigantesco, que vários sermões dessa mensagem. Mas eu quero só um detalhe aqui, porque, como eu sempre digo, é um vídeo curto, é um
um vídeo de 10 a 15 minutos, só para incentivar você a fazer o seu devocional, a querer esse tempo com Deus, a ouvir mais o Senhor. E quando nós lemos esse versículo final aqui, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos, e eles obedecem. E logo correu toda a sua fama. É interessante que a mensagem está dizendo que Jesus expulsou um demônio que estava atormentando a vida do homem. Imagina como esse homem não estava. A gente vê hoje muitas pessoas endemoniadas. E a maioria delas não sabem que é demônios ou não acreditam e acreditam ser uma doença, acreditam ser loucura, acreditam ser tantas coisas. Mas uma coisa que essa mensagem nos ensina é não nos conformarmos com as coisas desse mundo. É não aceitar as coisas desse mundo. É não conviver com as coisas desse mundo. Gente, as pessoas ficaram espantadas com a doutrina de Jesus. Por quê? Porque a doutrina de Jesus era autoritária. A doutrina de Jesus não aceitava o que o mundo aceita. Jesus pregava verdadeiramente o reino de Deus. Jesus prega quem Deus é. Jesus prega a si mesmo. E aí eu pergunto para nós hoje, nós estamos aceitando isso dentro da nossa vida? Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? E quando chega alguém com autoridade, a gente se espanta. A gente acha isso... As pessoas ficaram maravilhadas com a doutrina de Jesus. Por quê? Porque estavam acostumadas a conviver com demônios. Estavam acostumadas a viver enfermas. Estavam acostumados a ouvir que a enfermidade era pecado, que era por causa de um pecado cometido e eles ficaram doentes. E eles não mereciam salvação, eles não pertenciam ao povo de Deus, eles eram imundos, não podiam estar no meio da sociedade, eram rejeitados por Deus. Sabe, o homem começou a acreditar nisso, porque outros homens que se sentiam maravilhosos começaram a dizer que era isso. Aí Jesus chega com a doutrina do céu, com a autoridade do céu, e as pessoas se assustam, as pessoas se maravilham. Uns ficaram contra e outros disseram assim: é o que nós precisamos, é o que nós queremos. E aí eu pergunto para você hoje, essa doutrina continua sendo a mesma. Cristo não mudou. Cristo continua com a mesma essência, o mesmo cheiro, o mesmo amor. E aí eu pergunto para você hoje, o que você está aceitando? Com o que você se conformou dentro da sua casa? Minha sobrinha iniciou essa mensagem declarando Jesus como Salvador. E olha que ela não sabia nem o que eu ia falar aqui. O Espírito Santo instruiu uma criança. Ei, a Bíblia diz que no final dos tempos, crianças profetizarão. Todos começarão a ter sonhos reveladores. Ei, ela disse: Jesus é o Salvador e mora no nosso coração. Ela estava ali brincando. E ela me chamou titia. Escute isso. E assim, se nós não tomarmos posse de quem é Cristo de verdade, de como é o reino, nós vamos acreditar que estamos condenados e que pertencemos ao inferno. Eu não sou de lá, você não é de lá. Jesus já nos pagou, já nos comprou, já pagou por nós. Pagou para nós não, ele pagou por nós. Ele já comprou, o alto preço já foi pago. Agora é a gente olhar e dizer assim: eu tomo posse do meu Senhor, eu sou dele, eu pertenço a ele, a minha casa, a minha família. Não aceito demônios na minha vida, não aceito espírito devorador na minha casa, não aceito maldições, palavras lançadas contra, nuvens negras. Ah, Senhor, não aceito. Ei, determine na sua casa. Você foi chamado para ser luz. E por que está vivendo em treva? Se Jesus já chegou, já trouxe a luz.
É hora de viver um novo. Não vamos aceitar, não vamos nos conformar. Ainda que os demônios se levantem, ainda que eles venham enfurecido, maior é o nosso Deus. Olha o que Jesus faz com esse demônio. Cala-te e sai dele. E o demônio saiu enfurecido. Mas quando Jesus dá ordem, todos têm que obedecer. Então, por favor, a mensagem que eu vim te entregar aqui hoje, não aceite as maldições desse mundo na sua vida, na sua casa. Vamos lutar, vamos declarar, vamos determinar que haja luz, que haja cura, que haja salvação, que haja libertação. Jesus nos convida a sermos salvos. Aceite esse convite, meu amigo. Aceite. Amém? Senhor, eu quero agradecer por mais um dia, louvar ao Senhor por esse tempo. O que seríamos de nós se não fosse o Senhor, Jesus? O que seríamos de nós? Estaremos como ovelhas lançadas ao matadouro, prontas para serem degoladas. Mas o Senhor se colocou em nosso lugar, lançou-se no matadouro, morreu, mas venceu o último gigante de nossas vidas, a morte. Nem a morte pode contra ti, Senhor. Tu és soberano. E em ti entregamos a nossa casa, a nossa família. Em ti confiamos, Senhor. Faça a tua vontade sobre nós. Que o teu reino desça, Senhor. E que aqui o Senhor governe. Minha casa, minha vida, minha família é do Senhor. Amém? Declare isso aí onde você está. Não aceite as imposições desse mundo. Amém? Guarde a tua fé, o teu coração. E seja livre. Livre. Amém? Então é isso. Te vejo amanhã para mais um devocional Caminho Diário. Uma palavra, um encontro, um novo. Tchau, tchau.